dos pacientes de neutropenia febril, especialmente aí voltado para uma atualização do nosso protocolo, alguns pontos que foram levantados especialmente aí pelo pessoal da emergência, algumas dúvidas, então a gente vai tentar saná-las e ser multiplicador aí desses conhecimentos. Tá? Então esses são os objetivos da nossa aula, a gente saber o que é uma neutropenia febril, estratificar o risco desses pacientes, selecionar a antibiótico terapia e depois a gente vai rever a máscara do protocolo de neutropenia febril aqui do hospital. Então, definindo neutropenia febril, esse aqui é um consenso da Sociedade de Infectologia, onde você tem um paciente neutropênico, obviamente com uma contagem de neutrófilo abaixo de 1000 ou neutropenia severa abaixo de 500, com uma febre, pico único acima de 38,5 ou pelo menos uma febre acima de 38, sustentada por mais de 1 hora. Tá? Você também pode considerar um paciente, né, neutropênico, aquele que já teve um período de neutropenia, ou que tem uma perspectiva de neutropenia durante aí pelo menos os últimos 7 dias, e dependendo do protocolo de cada instituição, a gente pode até estender esse período. Tá? A doença mais comum que causa neutropenia, obviamente, são as leucemias agudas, aqui eu digo leucemias agudas, que estão em tratamento quimioterápico de alta intensidade, mas a gente também não pode deixar de excluir outras neoplasias hematológicas, aqui que representam praticamente a grande maioria, e algumas neoplasias sólidas também entram nesse critério, entendeu? Como mais comuns. Mas principalmente as leucemias são o nosso principal foco de ação. Tá? Então, a avaliação de risco, a gente pode dizer aqui que a gente tem pacientes que são considerados de alto risco, aqueles que você tem uma neutropenia prolongada, você já sabe que baseado no protocolo desse paciente quimioterápico, ele vai ter uma neutropenia prolongada, especialmente maior do que 7 dias. Tá? Se o paciente tem uma contagem de neutrófilo menor do que 100, e se ele tem, na verdade, comorbidades significativas, porque isso vai interferir, obviamente, no manejo clínico do paciente, como, por exemplo, hipertensão, dor abdominal, alteração neurológica. Tá? Paciente de baixo risco, onde a gente não tem principalmente esses critérios, e depois a gente vai usar um outro critério, especialmente, que é esse que a gente está colocando aqui, que é o MASH, que é bem simples, ele tem vários pontos a serem colocados, mas você consegue definir muito bem se é um paciente de baixo ou alto risco, porque isso te ajuda a definir se é um paciente que ele pode, na verdade, ser elegível a uma terapia empírica com antibiótico a nível domiciliar, ou se ele deve ser internado. Então, esse risco MASH, ele, na verdade, ele é o contrário. Quanto mais pontos o paciente soma, menor o risco dele em termos de neutropenia. Então, se você tem um MASH maior do que 21, ele é baixo risco, ele pode ser elegível para antibiótico terapia oral num cenário ambulatorial. Se ele tem menor do que 21, é um alto risco, esse paciente vai hospitalizar. Mas a frase que eu quero que todos levem para casa é: se você tem dúvida do que é esse paciente, trate esse paciente como sempre de alto risco. É melhor você internar esse paciente, fazer um antibiótico venoso e depois, no segundo momento, a gente retrair todo o processo e dar alta para ele, do que você perder esse paciente, liberar ele para casa, ele é um paciente de alto risco, ele vai e faz uma sepse, porque você perde esse paciente literalmente em algumas horas, caso tenha essa classificação duvidosa. Então, esse é o risco MASH, só para a gente ter uma ideia do que ele representa e sua pontuação. Então, a gente tem a qualidade, a intensidade da doença. Se não tem nenhum sintoma ou se tem sintomas leves, você ganha 5 pontos, moderado já ganha 3. Se não tem hipotensão, esse paciente ganha 5 pontos. Se não tem doença pulmonar, 4, e assim vai. Então, você vê que, na verdade, é muito mais para o negativo. Quanto menos coisas o paciente tem, mais pontos ele ganha, e aí, consequentemente, ele vai ser classificado como baixo risco. Ou ao contrário. Tá? Então, esse aqui é um dado tirado do UpToDate, mostrando exatamente
algumas outras variáveis que podem ser levadas em consideração, além do risco MASH, para você considerar esse paciente como alto risco. Tá? Por exemplo, se o paciente vai ter, obviamente, uma neutropenia prolongada por mais do que 7 dias, especialmente uma neutropenia grave, tá? E menos do que 500 células, se ele tem o risco MASH, esse CISNE é outro score prognóstico que a gente acaba usando mais para tumor sólido, mas como o nosso foco é principalmente doença hematológica, a gente usa o MASH, que é até mais fácil de fazer. Várias outras questões clínicas que estão aqui citadas no texto. O uso de alemtuzumab, que é um anticorpo monoclonal, a gente usa ele muito pouco hoje na prática clínica. Esse é um anticorpo que dava muita linfopenia T. Então, esses pacientes eles tinham infecções gravíssimas relacionadas à depressão linfocítica T e outros fatores de clínicos que são avaliados. Tá? Então, esse aqui é o protocolo que é usado no UpToDate. Esses protocolos, todos eles devem ser focados no seu centro, mas o esqueleto principal desses protocolos acaba sendo sempre o mesmo. Tá? Então, esse paciente ele vai passar por uma triagem, ele vai ser classificado como neutropênico febril ou até mesmo um quadro séptico, ele vai para uma rota diferente. Tá? Esse paciente, uma vez identificado esse potencial de neutropenia, né? Esse paciente fez químio, ele tem potencial de ser neutropênico, então ele já entra nesse protocolo, vai colher hemocultura, vai colher testes laboratoriais, e o mais importante, não é esperar o teste laboratorial ficar pronto, é fazer o teste, colher hemoculturas e já iniciar o processo do antibiótico. Tá? Isso é que é o mais importante do protocolo. Se você esquecer todo o resto do protocolo, mas não esquecer do antibiótico, você já salvou esse paciente. Tá? Então, esse é o segundo recado que eu quero passar para casa. Se você tem que lembrar alguma coisa do protocolo de neutropenia febril, é entrar com antibiótico em pelo menos 1 hora. É óbvio que tem várias outras coisas que devem ser feitas, mas se a emergência está aquele caos, você não consegue fazer mais nada, lembra só do antibiótico que tem que correr dentro de 1 hora a partir da entrada na porta desse paciente. Tá? Essa aqui é uma outra maneira da gente avaliar um protocolo, tá? Mas depois eu vou entrar especificamente no nosso protocolo aqui do hospital. Então, se o paciente, você acaba classificando ele como baixo risco, ou seja, ele tem um score MASH maior do que 21, você pode usar regimes ambulatoriais, como, por exemplo, a ciprofloxacina associada com amoxicilina com clavulanato, ou mesmo uma quinolona de maior espectro, principalmente de espectro pulmonar, a levofloxacina, o moxifloxacino, enfim, não tem nenhuma recomendação especificamente qual dessas quinolonas são utilizadas. O paciente não precisa de admissão hospitalar, mas se você libera esse paciente e esse paciente acaba voltando em algum momento por persistência da febre, mesmo ele sendo classificado como baixo risco, esse paciente deve ser admitido ao hospital para fazer antibiótico terapia venosa, que provavelmente deve estar escapando algum germe que você não está cobrindo com essa quinolona. Já o paciente de alto risco, o tratamento inicial é um tratamento focado para gram-negativo, tá? Especialmente aquele que tem a cobertura contra pseudomonas. Existem diversos trabalhos que mostram que os gram-negativos são os grandes responsáveis pelos óbitos desses pacientes neutropênicos febris. E uma minoria desses pacientes na verdade, os gram-positivos entram. Os gram-positivos, eles dão uma permissividade maior para a gente de tentar avaliar com mais calma esse paciente, porque o óbito por gram-negativo normalmente ocorre aí 72, 96 horas após o quadro infeccioso. Então, a gente tem tempo. Já do gram-negativo é questão de horas. Tá? Eu já vi a gente perder paciente com 6 horas de febre, 4 horas de febre. Então, é algo realmente bem complicado. Então, a cobertura antibiótica voltada principalmente para pseudomonas. Então, o que a gente usa aqui como padrão no hospital é o cefepime. Então, falando de novo do gram-positivo, não tem dados que melhorem a sobrevida, você fazer a gram-positivo associado. Então, a vancomicina não é recomendada como início de tratamento para esses pacientes, a não ser que você tenha algumas dessas
desses itens aqui abaixo. Por exemplo, você tem um paciente com catéter e você vê que esse catéter está infectado, aquele catéter podre, está saindo pus dali do local de inserção. O paciente tem lesão de pele, por exemplo. Tá? Instabilidade hemodinâmica. A cultura veio, obviamente, positiva para um gram positivo. Aí você vai associar a vancomicina pela possibilidade de MRSA. E aí, se esse MRSA não for confirmado, você pode até descalonar a vancomicina, porque o cefepime ele ainda tem cobertura para os gram positivos. Tá? Aqui, por fim, são algumas outras alternativas à vancomicina, mas que no nosso protocolo também entra a vancomicina como droga de escolha, quando tem essas premissas. Já o tratamento anaeróbico, ele não é recomendado no início, tá? A não ser que, obviamente, você tem alguns itens já de apresentação na emergência, por exemplo, de uma mucosite necrotizante, o paciente tem distensão abdominal, ele tem sinais de tiflite, que é o que a gente fica bastante preocupado. Por exemplo, tem sinusite necrotizante, alteração periodontais ou até mesmo infecções pélvicas. A terapia antifúngica, por esse lado, ela não está também indicada. Tá? Isso é algo que a gente vai ver muito mais no paciente já hospitalizado, onde existe uma persistência da febre, você tem alterações pulmonares da tomografia, você tem galactomanana positiva, ou até mesmo a hemocultura desse paciente vem positiva, como, por exemplo, para Cândida, a gente consegue positivar a hemocultura, ou até mesmo para aspergilos muito pouco. Para a fusariose também é algo que já vai vir com cultura positiva. Tá? Então, o tratamento de escolha para esses pacientes normalmente acaba sendo algum antifúngico, seja ele azólico ou compostos de anfotericina B, a lipossomal, que é o que a gente usa principalmente aqui no nosso setor da hematologia. As equinocandinas também podem ser utilizadas, especialmente se você tem infecções por cândida, no que diz respeito ao subtipo não albicans, que normalmente são resistentes ao uso do fluconazol. Em termos de modificação do esquema antibiótico, não tem necessidade também de mudar o esquema antibiótico, a não ser por persistência da febre, naquele paciente que tem a instabilidade hemodinâmica, ou seja, se o paciente persiste a febre, ele está estável hemodinamicamente, você não precisa mudar o antibiótico. Muitas vezes a gente vê isso na prática clínica mais por um anseio da própria equipe médica do que propriamente por uma necessidade técnica de mudar esse antibiótico. Tá? Então, de novo, falando da vancomicina, a questão do uso desse antibiótico quando você tem uma cultura com gram positivo, tá? Ou se você não, ou por aqueles critérios que eu citei anteriormente, né? Infecção de catéter, infecção de pele, e se você não tem evidência de cultura positiva, você pode até regredir esse esquema antibiótico. E por quanto tempo esse antibiótico deve ser dado? Normalmente, a gente acaba se baseando muito no resultado das culturas. Tá? Se um paciente ele tem uma febre, uma neutropenia febril, você iniciou o cefepime. Tá? Esse paciente já está em torno de... só um minuto aqui. Esse paciente já está em torno de 3 a 4 dias afebril, hemocultura negativa, mesmo ele não tendo recuperado ainda os neutrófilos, você pode suspender o antibiótico e voltar ele para o que a gente chama de aviso de febre, ou seja, se ele tiver febre novamente, você vai reabrir o protocolo, tá? Ou se esse paciente já no curso nesse período, ele já apresentar a recuperação neutrofílica, ou seja, mais do que 500 neutrófilos, ficou afebril e não teve hemocultura positiva, você pode já suspender imediatamente esse antibiótico. Tá? Ou até mesmo se esse paciente positivar a hemocultura. Se ele positivou a hemocultura, ele vai recuperar, obviamente, os neutrófilos no momento posterior, você vai seguir talvez 10 até 14 dias de antibiótico terapia, e aí, dependendo da sensibilidade antimicrobiana, você pode até descalonar, uma vez que ele já tenha recuperado o valor de neutrófilo, normalmente acima de 500, que é o corte que a gente usa. Em termos de fatores de estimulantes de colônias, que aqui a gente fala da filgastrina ou do granuloquine, como todos conhecem, já está estabelecido que não existe benefício de sobrevida para esses pacientes. Tá? Se você
adicionar a granuloquine para esses pacientes não vão sobreviver mais por conta disso. Tá? A gente tem alguns critérios muito restritos nesse contexto, como, por exemplo, neutropenia prolongada, dependendo do diagnóstico, a gente pode utilizar. Neutropenia profunda também. Esses são são critérios muito frouxos, tá? Algo que a gente normalmente usa é quando você tem infecção documentada e o paciente está instável hemodinamicamente. Então, às vezes ali 1 a 2 dias que esse paciente venha realmente a recuperar o valor de neutrófilos, você pode melhorar essa disfunção orgânica que esse paciente venha a estar desenvolvendo. Em termos de neutropenia, de precauções para os pacientes neutropênicos, a gente já sabe, higiene das mãos, proteção de barreira, tá? Os pacientes aqui submetidos a transplante de medula óssea devem ser colocados em quartos privativos, preferencialmente em quartos com filtro EPAS, e isso é uma coisa que é interessante, que está no protocolo, a questão de plantas, flores, tudo tem que ser, se quiser ter alguma coisa, tem que ser de plástico, preferencialmente não ter, porque esses são carreadores, especialmente de fungos que para nós que não estamos doentes não tem problema nenhum, mas para esses pacientes são extremamente significativos. Resumindo, a neutropenia febril é um paciente que fez um pico febril único maior que 38,3 ou persistência por mais de 1 hora de 38, número de neutrófilos menor do que 1000, início de antibiótico preferencialmente na primeira hora desse paciente entrar na emergência ou apresentar um quadro de febre com neutropenia no quarto, com cobertura para pseudomonas, aí especificamente o cefepime. Não existe recomendação para o uso de gram positivo, com algumas exceções que eu já citei anteriormente, e muito menos entrar já com antifúngico empírico já na primeira febre. Tá? E é sempre importante a gente falar dessa questão da antibiótico terapia correta para que a gente possa ter uma cobertura adequada, conhecer a microbiota do hospital, porque a gente pode adequar, dependendo do que você tenha na regional, seja na emergência ou até mesmo, por exemplo, lá no TMO, se você começa a ter emergência de germes resistentes a cefepime, por exemplo, não vale a pena utilizar cefepime. Você tem que utilizar algo a qual esses germes sejam sensíveis. Então, o estudo da microbiota ele é super importante. E falando agora um pouco do nosso protocolo, essa aqui é a máscara do nosso protocolo de neutropenia febril. Então, o que a gente tem? No primeiro ponto, você vai preencher o setor que esse paciente se encontra e a hora que esse paciente entrou e começou o protocolo. Tá? Os critérios de elegibilidade, a gente colocou 3 aqui como importantes. Paciente com contagem menor, óbvio que esse paciente teve uma febre, tá? Isso é importante. E o paciente tem menos de 500 neutrófilos ou ele realizou uma quimioterapia nos últimos 30 dias com uma perspectiva de queda desses neutrófilos. Tá? Então, às vezes, o paciente já está no final de ciclo e ele faz, por exemplo, uma febre de recuperação medular. E mesmo assim, ele está neutropênico ainda, ele vai abrir protocolo. E às vezes, 2, 3 dias depois, ele já recuperou o neutrófilo. Mas ele fez quimioterapia há pelo menos 30 dias, ele vai entrar, ele tem critério de elegibilidade. O terceiro item é com relação à hemocultura, isso aqui que gerou uma dúvida. Tá? Então, a gente dividiu em 2. Se o paciente não tem catéter implantado, tá? Esse paciente ele vai colher 2 sets de hemocultura, um set de anaeróbio, um set de aeróbio em sangue periférico, tá? Perdão, 2 sets, tá? Cada set com um frasco de aeróbio e anaeróbio. Se esse paciente ele tem catéter, ele vai colher os mesmos sets periféricos, mais 2 sets de cada via que esse catéter tiver. Se ele for um catéter monolumen, você só vai colher mais 2. Aí no total ele vai ter 4 sets de hemocultura. Se esse catéter é duplo lumen, você vai colher 6 sets de hemocultura, 2 vias para cada acesso, tá? 2 de cada via do catéter e 2 de periférico. Tá? Tem o tempo de coleta, que a gente estabeleceu como 40 minutos para a coleta dessas hemoculturas, e a administração do antibiótico aí em primeira hora. Preferencialmente, nosso protocolo é o cefepime, e existem outros
protocolo, antibióticos aqui listados, caso o médico em questão ele julgue necessário, e depois, num outro momento, a gente vai avaliar se isso foi adequado ou não, se poderia ter sido algum outro tipo de escolha de antibiótico, tá? É importante colocar se esse paciente ele é sabidamente colonizado. Às vezes a gente tem isso já no histórico do prontuário, mas ou se esse paciente já refere muitas vezes isso, MRSA, KPC, SBL ou VRE, ou já teve algum Acinetobacter, enfim. Ou se ele não tem nenhum, a gente vai marcar nenhum. E aqui o índice MASC que a gente vai selecionar esses boxes, então normalmente é sim ou não, sim ou não, sim ou não, e lá embaixo já vai vir a pontuação, lembrando, se for maior que 21, esse paciente é baixo risco, ou se é menor do que 21, esse paciente é alto risco, e aí a gente julga se esse paciente deve ficar internado, ou se ele pode ser liberado para casa com antibiótico terapia oral. Tá? Esse aqui como que a gente avalia o nosso protocolo. A gente vai estar mexendo um pouquinho, especialmente no que diz respeito ao desfecho. Então, existem algumas considerações com relação à direção, que eles querem melhorar um pouquinho esse desfecho e começar a avaliar melhor tudo isso. Essas aqui foram as referências utilizadas e eu agradeço, gente, a atenção de vocês e estou aí disponível para dúvidas que a gente possa ter. Pode falar. Leonardo, bom dia. Bom dia. Eu tenho dúvida nas hemoculturas, é o que acho que causa mais impacto aqui na emergência, né? Certo. E a gente solicita na máscara, né, a hemocultura, isso fica a cargo do enfermeiro na emergência coletar, porque o laboratório não pode manipular o catéter do paciente assim quando ele tiver. Exato. Então, o paciente chega aqui na emergência, que ele não tem catéter, ele só vai colher um set, um aeróbio, um anaeróbio do periférico, não precisa ter intervalo nem nada, colheu, acabou. Isso aí. Se tem o catéter, vai colher do periférico junto com cada via do catéter. Tem intervalo? Isso. Não. Oi, desculpa? Tem algum intervalo para colher? Não, colher tudo junto. Colher tudo junto. Tá? E o mais importante, uma coisa que eu esqueci de falar, é identificar no frasco de hemocultura qual via do catéter foi colhida. Por exemplo, essa hemocultura é colhida da via azul, essa foi da via vermelha. Tá? Isso porque, às vezes, para a gente que depois vai receber esse paciente, se esse paciente, por exemplo, positivou a hemocultura, tá? Se a gente avalia o tempo de crescimento de cada set. Por exemplo, se o paciente cresceu a hemocultura do catéter antes do periférico, isso pode ser sinal que esse catéter está infectado. Tá? Se cresceu ao mesmo tempo, pode ser, por exemplo, translocação bacteriana por quebra de barreira de mucosa, e aí é infecção de corrente sanguínea e não é infecção do catéter. Então, o catéter está limpo, só positivou porque tem bactérias circulando. Então, isso ajuda a gente a definir. Se eu tiver 6 sets, por exemplo, de hemocultura, eu não saber de onde que isso não vai me ajudar no momento posterior. Então, a identificação correta da via na qual foi colhida é super importante. Tá? Então, isso é bem interessante de falar. Tá? Agora, se vocês tiverem dúvida, isso é uma coisa que eu deixo aqui a minha equipe de TMO à disposição de vocês. Se vocês tiverem dúvida, eu já falei isso, com questão da manipulação do catéter, a gente tem um enfermeiro sempre de plantão que está lá para ajudar vocês, entendeu? Especialmente na emergência. Tem dúvida como é que eu colho aqui, etc. Cara, dá uma ligadinha, 1393, 1394, 1395, liga para lá. Dá para você me ajudar aqui a colher uma cultura que eu estou com um pouco de dúvida, etc. Cara, a gente vai prontamente para manipular esse catéter, não tem problema nenhum. Se o paciente, que aí já foi até vivi um questionamento seu também, se esse paciente ele recusar a colher hemocultura do catéter, fala, ninguém mexe no meu catéter, não quero que mexa, o meu médico não deixa, etc. E a gente não conseguiu contato dentro dessa 1 hora, ou melhor, desses 40 minutos, cara, o protocolo vai estar furado, a gente vai justificar porque que não colheu do catéter, o paciente não
deixou manipulação no catéter. Ok, colhe as periféricas, começa o antibiótico e vamos embora. Entendeu? Porque o ponto mais importante, como eu falei de tudo isso, é o antibiótico. Tá? Se a hemocultura não der para colher, eu não vou atrasar o meu antibiótico porque eu vou ficar esperando colher hemocultura, não vou atrasar meu antibiótico, eu vou ficar esperando o resultado de exame. O importante é entrar com antibiótico dentro de 1 hora. Ok. Tem alguma dúvida com relação ao protocolo que a gente passa aqui, o paciente realmente diferenciado do paciente que está da sepse, né? A empatia, a manipulação. Peraí, tá um pouquinho baixo, eu não estou te ouvindo. Vocês já têm habilidade ou vocês têm chamado o pessoal da TNO? Como é que é? Não, se a experiência da equipe aqui da emergência, se eles têm acionado o enfermeiro da TMO ou se eles já estão habilitados já e não tem dúvida com relação à manipulação do catéter na hora da coleta, da hemocultura, já que tem que ser o profissional de enfermagem não do laboratório. Geralmente o pessoal colhe, não, pessoal. Eu também, eu manipulo. Os enfermeiros daqui, geralmente, colhem. Acho que a Tatiana ali está... Eu acho que a Tatiana queria fazer alguma pergunta. Ela está com a mãozinha levantada. Isso. Só queria falar que o que a gente tem de vivência é que a equipe da emergência, às vezes, é bom fazer o levantamento de quem tem dificuldade na ativação de PortCat, porque eu tinha até solicitado essa ajuda para a Débora Reginato, da Educação Continuada. Ela informou que já treinou, mas como não tem muita essa vivência na emergência, se vocês querem realmente que a gente retreine a equipe da ponta, mas também a equipe da TMO está disponível. Qualquer dúvida na ativação de PortCat pode estar chamando a gente, que o enfermeiro vai estar ativando e acompanhando e orientando o enfermeiro da emergência, tá? Ô, Tati, o que eles relatam para a gente, até no treinamento, porque assim, a gente fez vários treinamentos já de porte para os enfermeiros da emergência, o que eles relatam é que o paciente, quando ele chega, ele pede para chamar o pessoal do TMO. O paciente ele se nega a ser cuidado ali pelo enfermeiro da emergência. Eles já chegam falando que só o enfermeiro do TMO, entendeu? Sim. Tem muito, é que eles estão acostumados, a equipe fica bastante tempo com eles, quando é paciente aqui do setor, né? Então, eles têm medo, têm receio da equipe da emergência não saber realizar o procedimento, né? Apesar de serem treinados, tem muito essa... Realmente tem muito esse medo, né? Mas, como o doutor falou, e eu também estou falando, podem chamar a gente e sempre que tiver qualquer dúvida, a gente vai descer. A equipe está disponível, tá? Gente, são 2 andares de escada, não tem por que não descer, é super tranquilo. E nem que desça, Tati, eles desçam, mas o enfermeiro da emergência faça o procedimento e o enfermeiro do TMO esteja ao lado, né, também, né? O outro colega, entendeu? Não tem problema. Isso. Às vezes, assim, é só pelo fato para o paciente, a segurança de ter um rosto conhecido já muda completamente a abordagem. Então, não tem problema nenhum. Isso aí. E óbvio, isso também não, assim, cara, às vezes o enfermeiro está numa intercorrência lá no TMO, não vai poder descer. Cara, não colhe a hemocultura, toca o barco, segue com antibiótico e vamos embora. Depois a gente resolve o que vai fazer, entendeu? Mas é sempre bom o pessoal estar relatando essas intercorrências ali na evolução, enfim, na própria máscara do protocolo também, até que a gente possa saber como atuar no momento posterior. Quais seriam as linhas de ações que a gente puder ter, até para a educação desse paciente, entendeu? No momento lá em cima que esse paciente está com catéter, a gente vai criando esse hábito para o paciente também de chegar e falar, olha, todo mundo aqui do hospital está treinado, quando você chegar na emergência vai ter o enfermeiro lá responsável, ele vai saber colher, não se preocupe, etc., para não atrasar o processo, etc, etc, etc. Então, a gente tendo esse feedback também, a gente pode atuar de uma maneira mais direta com o paciente nosso lá em cima no TMO. Acho importante também falar, doutor, a respeito que na primeira hora, né, a gente vai fazer o CFEPIME, mas que depois, quando esse paciente for internar, que tem que manter a prescrição de CFEPIME de forma correta, né? Verdade. Isso é uma coisa que a gente, às vezes, tem visto, é o seguinte, quando você, no protocolo, quando você bota o CFEPIME, ele vem
como se diz, só para o agora, tá? Mas é importante depois a gente manter a regularidade, 2 gramas de 8 em 8 horas. Tá? Então, na prescrição, coloca o antibiótico regular. E às vezes está subindo, sobe às vezes uma ou outra vez sem um antibiótico regular. Foi feito perfeitamente na hora adequada, mas a gente não consegue dar continuidade, entendeu? E aí acaba tendo que o plantão resolver, etc. Então, sempre cria um certo tumulto lá com o plantão por conta disso. Mas, assim, é só um pequeno detalhe nesse ponto, que o mais importante, como foi o antibiótico da primeira hora, já foi feito. Alô? Oi. Mais alguma pergunta? Aqui não, tá tudo certinho. Então tá certo, doutor Leonardo, muito obrigada aí pela apresentação. Nada. Na semana que vem a gente tem mais uma, né? Isso. Aí a gente sobe depois para a plataforma do Dom e também libera acesso para o restante da equipe médica participar. Tá bom? Muito obrigada aí pela sua disponibilidade. Ótimo. Obrigado a vocês. Abraço. Abraço. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.